Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 9. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade espiritual. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Este infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afagais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em reconhecendo o mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e entretanto a que é mais difícil de se pôr em prática. Interessante esse evangelho. No comecinho ele fala assim: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Aí ele diz: toda religião e toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seriam todos perfeitos. Gosto de uma reflexão. Há algum tempo eu tive a oportunidade de conhecer uma irmandade que chamava Adictos a Romance. Escravo, adicto é escravo, escravo de romance. E essa irmandade, ela era decorrente de Alcoólicos Anônimos. Ela pediu os 12 passos de Alcoólicos Anônimos para usar para que fosse escravo de romance. E era muito interessante, porque o que muda é só o primeiro passo dos 12 passos. O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos é: reconheça a minha impotência frente ao álcool e que a minha vida ficou ingovernável.
O segundo passo é igual: reconheça a existência de um poder superior a mim mesmo. O terceiro passo é: entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. O quarto, faço o inventário moral. O quinto, reconheço para mim e para Deus e para outra pessoa a natureza exata das minhas imperfeições. Aí continua até o 12. No Adictos a Romance, só muda o primeiro, que aí vai dizer: reconheço minha impotência frente ao álcool e que minha vida ficou ingovernável. Ele fala da impotência frente ao romance, uma espécie de codependência, né, que é um problema de relacionamento. Então, a dificuldade que tem com relacionamento. E lá, eu lembro uma das frases mais marcantes. Ele dizia que a gente, quando está adoecido emocionalmente, porque a gente está doente, doença não gera cura, doença gera doença. Quem está ferido, fere. Tem gente que diz assim: eu estou ferido, aí agora eu vou sair ferido aqui em casa, vou sair fazendo caridade por aí. Quem está ferido tem que se cuidar. Em estando curado, ou tratado, ou em recuperação, é que ele é capaz de sair para ajudar, porque o que vai à boca é o que vem do coração. O meu coração está entornado, eu digo que vou fazer caridade, mas em um momento ou outro a verdade vai aparecer, vai sair o fel que tem dentro de mim. Eu não vou me dar com os grupos, eu vou ficar sempre maldando das pessoas, porque dentro de mim está doente, eu preciso trabalhar isso. E lá no ar, no livro azul, ele falava a coisa mais importante, assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e não é contra quem bebe, é contra o egoísmo e o egocentrismo. Por isso que ele calha bem com o Adictos a Romance, porque lá ele vai dizer: olha, cuidado com essa coisa do que você quer que ele faz bem, porque quando você não está bem, você quer coisas que não lhe fazem bem, porque você está adoecido, você gosta do que não presta. É aí que ele vai dizer: há uma tendência de você se apegar a relacionamentos tóxicos. Você está adoecido. Então, traz isso para o Evangelho. Se você tirasse essa parte, né, que ele diz: ó, amemos-nos uns aos outros. Bom, primeira coisa, né? Para amar, eu tenho que me amar. Não é egoísmo, não é individualismo. Eu tenho que me amar como Deus me ama. Então, para me amar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer como eu sou e me amar como eu sou, sabendo que eu não sou ruim por natureza. Eu sou um ser em transformação. Eu identificando em mim, como a gente falou no Evangelho passado, várias distorções, várias coisas que eu acho que são erradas, mas que eu ainda assim penso ou faço. Eu tenho que primeiro me ver, me conhecer o máximo possível, me apresentar a Deus como eu sou, não querer enganar e manipular as pessoas e a Deus, querendo mostrar que eu sou quem eu não sou. E a partir daí me amar ao nível de me corrigir, porque quem ama, cuida, e cuidar muitas vezes é corrigir. Veja aqui o companheiro aqui que mora lá no bairro da minha mãe, sempre que eu passo ele está geralmente ajeitando as árvores que ele tem, umas plantas, varrendo a calçada, né? O que você faz? Muitas vezes tem que cortar as plantas, não tem? Como é que a gente chama? Cortar? Podar. Para corrigir. Muitas vezes quem planta
Tem aquela planta que ela vai crescendo toda torta, não é isso? O que você faz? O que você faz com essa plantinha? Geralmente bota um graveto, não é isso? E amarra ela para ela ir na linha. Amarra. Muitas vezes o filho, a filha que você ama estão indo por um caminho distorcido, às vezes até independente. Você corre lá e faz igual a plantinha, volta para cá. Não, eu estou bem, não. Você está doente. Eu vou trazer você para cá para você se corrigir, depois você vai de novo. Mas se você for por aí, vai entortar e uma hora você vai quebrar. Por que quebra? Porque ele não suporta. Imagina uma árvore feita para aguentar o peso assim, se ela entorta, ela tende a quebrar. Eu quero que você cresça, mas cresça bem. Tem que ajeitar. Quando eu gosto, eu cuido. Então a gente tem que entender que dentro da gente existe saúde e existe doença. Dentro de nós existe saúde emocional e doença emocional. Então a gente tem que tomar cuidado, prestar bem atenção, vigiar isso, porque senão a gente doente fica repassando para os outros doença. Isso não é adequado. Tá vendo? Se você lê o Evangelho, só basta uma frase: amemos-nos uns aos outros. Primeira pergunta: você se ama como você é, e sabendo que você não é bom, mas que você está em construção constante, que você tem que melhorar cada dia para você e para com Deus. Então você tem que se identificar, se amar como é e assumir as rédeas da sua vida para estar melhorando a cada dia. É a primeira coisa. Amar-se, agir desta forma e com isso poder amar aos outros e ajudar os outros no processo de evolução deles. Então, se você não está curado, você ao menos está em um processo de restauração, um processo contínuo de recuperação. Na segunda parte da frase ele diz: mas depois de se amar, para a gente se amar, a gente tem que estar sadio. Aí diz: e depois de amarmos, ou paralelamente ao amarmos, a gente faça com os outros o que a gente queria que eles fizessem conosco. Mas de novo, sem se amar, sem se ver, estando adoecido e não estando em recuperação, se você for só querer fazer com os outros o que você queria que fizessem com você, há uma grande probabilidade de você fazer o que você entende como que é ruim. Porque você imagina, um pedófilo, ele é sadio ou é doente? Aí ele tem prazer e acha que ele fazendo aquilo com a criança, ela também tem, e não tem. Como ele é doente, ele enxerga o mundo com os olhos dele. É a famosa trave no olho. Entende? A doença dele é tão profunda que, como ele tem prazer e ele entende que aquilo é prazer, quando ele molestar alguém, ele está fazendo prazer. Está vendo? Mas na verdade aquilo ali é um ser que está doente por uma doença emocional, principalmente porque ele não se ama. Não se ama. Por isso que é relevante trazer essa perspectiva do Adictos a Romanos, que ele dizia: você vai deixar de fazer o que você gosta. Olha a frase:
Aqui você vai aprender a deixar de fazer o que você gosta, para em recuperação gostar de fazer o que lhe faz bem. Tem diferença ou não? Vou repetir. Você fazer o que você gosta pode muito bem ser sinônimo de que você está doente e gosta do que não presta e que te faz mal. Ele diz: quando você entra em recuperação, você vai aprender a gostar do que te faz bem. Esse é um ponto interessante. Vou trazer a história central do Adictos a Romance. Olha como é interessante. São coisas tão profundas, gente, que a gente não percebe a força dessa frase. Mas quando a gente olha em coisas como comer, quem só come o que faz bem aqui? Quem sabe que come e gosta de coisas que sabe que lhe fazem mal? Está vendo? Está vendo? Porque você aprendeu a gostar do que não presta. Está vendo a frase? Você não faz isso só com comida não, você faz isso com os relacionamentos. Quantas vezes a gente está num relacionamento, ou já teve num relacionamento tóxico, e a gente se submete? Quantas vezes a gente fez do relacionamento um relacionamento tóxico, porque a gente adoecido achava que tinha que ser daquele jeito? Dizem que o ladrão acha que todo mundo rouba. Então às vezes você está num relacionamento, como você é uma pessoa que sempre foi criada com medo e desconfiança, você vive gerando medo e desconfiança nos outros, porque é adoecido, aí você acha que o certo é assim. E logicamente que se você só tem medo e desconfiança, gera medo e desconfiança dos outros, você acha que os outros não prestam. Você diz logo: ninguém presta. Mas na verdade, se você olhar bem, talvez o erro não esteja nos outros, está na trave, no seu olho, seu modo equivocado de ver a vida. Quanta gente diz assim: mas eu já tenho 70 anos, sempre fui assim, está dando certo, para que eu vou mudar? Olha o que é que eu conquistei. Aí eu lembrei de uma imagem que tinha, o cara tinha uma barraca e sonhava em ter uma casinha. Deus projetava para ele um palácio, porque ele não mudou, o que ele conseguiu foi a casinha. Aí ele achava que era muito, porque saiu da tapera, mas se ele melhorasse, Deus tinha para ele um palácio. Então muitas vezes a gente gosta tanto de ser como a gente é, mesmo sabendo que muitas condutas e pensamentos da gente estão errados, que Deus tem um projeto deslumbrante para a gente, e a gente se acomoda com pouco, porque não quer abrir mão do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do jeito que a gente é. A gente diz assim: eu sou assim, mas eu tenho tudo que eu tenho por causa disso. Se você fosse melhor, Deus tinha um projeto maior. Não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Então eu tenho muito cuidado quando a pessoa diz assim: ah, rapaz, eu sempre chego atrasado, eu sou assim, e as coisas são no meu tempo e dá certo. Mas de novo, olha o quadro: tapera, casinha, palácio. Deus tinha para você o palácio. Às vezes nem você sai da tapera, às vezes perde a tapera, e às vezes porque sai da tapera para uma casinha, já fica orgulhoso e acha que chegou àquela casinha pela força das suas veias.
fazendo o que era, muitas vezes, não tão certo. Conseguem ver isso? A gente se acomoda e fica Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim e acabou. Porque você estava agindo para você, egoísmo, egocentrismo. Se você estivesse agindo para com Deus, é diferente. É diferente. Então, ninguém é tão sábio que não possa aprender, e ninguém é tão rude que não possa ensinar. Nada que está bom está limitado, pode melhorar. E nada que está ruim está limitado, pode melhorar. Então eu tenho que todo dia passar esse filtro em mim. Por isso que é importante, por vezes, o processo de meditação. Eu tenho que me olhar. Tem inveja aqui dentro? O que eu estou sentindo por essas pessoas, o meu tratamento com elas, é amor, é cuidado com elas, em nome de Jesus? Ou é controle, possessividade, para que eu me proteja, para que aquelas pessoas não saiam perto de mim, para quando eu precisar elas estarem comigo? É a pergunta que eu tenho que fazer. Alto amor não é fácil, porque o adoecimento começa aí. Olha, essa história do Adriano que usa romance é tão interessante. Sabe como é que ele começou a perceber? A criança, se imagina aí uma criança que vive com o pai alcoólatra e uma mãe viciada em rejeição. Ou seja, o marido só vive no mundo bebendo e se promiscuindo, e ela só vive atrás desse marido. Tem mulher que às vezes queria te chamar a fazer o quê? Engravida para ver se prende no cara. Existia isso ou não? Na verdade ela não queria o filho, nem a maternidade. Ela queria andar atrás daquele cara, e aquele cara só quer andar pelo mundo. Lembra daquela série da Rede Globo, O Tempo e o Vento? Não tinha o coronel Ramiro, né? Ele gostou da Ana Terra, mas ele era um capitão e só queria andar pelo mundo. É difícil andar com uma pessoa que só quer andar pelo mundo, só quer fazer os próprios gostos, realizar os próprios desejos. Quem já viu gente assim? Eu quero é viver, curtir minha vida. Aí você imagina, nasce uma criança numa família dessa, um lar disfuncional, um pai que nunca assume o papel de pai, só no mundo, bebendo, usando droga e outras mulheres, e a mãe só vive atrás do pai. E aí nasce uma criança que ela achava que ia mudar o pai. Tem gente que pensa isso? Tem homem que acha que se a mulher tiver um filho, ela vai assumir a posição de mãe, e tem mulher que acha que se o pai tiver um filho, ele vai assumir o papel de pai. Já viram esse pensamento ou não? Mas isso não necessariamente acontece. O que acontece é que aquela pessoa adoecida continua adoecida. Então ela não tinha o papel de mãe e ele não tinha o papel de pai. Vem uma criança, e aquela criança vive atrás de amor de pai e mãe. Vai atrás do pai, o pai não está. E vai atrás da mãe, a mãe está atrás do pai. O que aquela criança vive? Rejeição constante. Aí a criança, ela é um vaso de amor. Quanto mais amor você botar nela, mais ela quer. Quem não tem aqui aquela história, né? E dizer assim: meu pai era um cara que não bebia, ele trabalhava, ele botava as coisas de casa, mas nunca me deu um abraço. Quem já viu essa história? E sente falta? Sente não? É a criança. Isso que chama criança ferida. Você queria seu pai como pai provedor e seu pai como pai amoroso.
Mas ao menos esse aí estava em casa. E o que nem em casa não estava. E a mãe também não. E fica o pai e a mãe rolando no meio da rua e o filho criado pela avó. É muito forte o clamor dentro da criança pelos pais. Eu não conheço nenhum caso, e eu até me relacionei com pessoas que eram filhos do coração adotado. A pessoa, quando sabe, vive doidinha querendo saber quem são os seus verdadeiros, biológicos pais, né? Não? Vive pensando nisso. Pode os outros pais serem os melhores do mundo, mas ela quer saber o que, por que que ela foi rejeitada. É aí um ponto. Então, esse tipo de ambiente tende a formar crianças que vivem rejeitadas a maior parte do tempo, ansiando profundamente por serem vistos e se sentirem amados pelos pais. É tão forte que tem criança que esses pais, quando eles adoecem, são obrigados a ficar com eles ali porque estão doentes. E ele acha que é uma grande prova de amor, porque os pais nunca estão com ele. Aí quando está com uma febre muito intensa, ele fica lá olhando, ou foi para o hospital com ele. Tem criança que começa a dar trabalho na escola para chamar os pais, porque para ver que o pai fez alguma caminhada por ela. Aquilo vai se tornando uma atenção, a sede de atenção pelos pais. Vai se tornando um negócio tão sério para ela, que quando os pais não falam e não olham para ela de jeito nenhum, não estão nem aí, ela começa a dar trabalho para ver se o pai ao menos esculhamba ela ou bate nela, porque é uma forma de contato. E vai se formando uma coisa chamada escravo ou escrava da rejeição. É aquela pessoa que passa 24 horas do dia ansiando por alguém que é inacessível, uma pessoa que não vai vir para ela. Ela quer amor de quem ela não sente amor e não consegue transferir aquilo para ninguém. Aí ela vive atrás e fazendo tudo para ver se em algum momento os pais olham para ela, seja com amor ou com dor. Sabe o que acontece? Ela vai crescendo, vai ficando mocinha, vai ficando rapaz, começa a namorar, né? Sabe qual é o tipo de cara que a menina procura? E sabe qual é o tipo de mulher que o cara procura? Diz: o mais acessível e amoroso ou o inacessível? Ela procura alguém parecido com os pais. Ela quer viver, sabe aquela coisa de você viver coisas intensas? Então ela vive pensando 24 horas em como é que aquela pessoa vai olhar para ela. Aí na hora que tem aquele momento, é um momento de pico, de super intensidade, entendeu? É hoje, é cama, é conversa, é amor, é tudo, e amanhã é nada. Ela fica viciada em rejeição. Tá vendo? Já pensou essa pessoa? Quando ela encontra uma pessoa que é legal, amorosa, ela não tem costume com isso. O que ela faz? Tende a fazer. Quando uma pessoa é amorosa com ela, ela não gosta. Porque é anormal para ela. Ela gosta de quem a rejeita. Quem já viu gente dizer assim: rapaz, aquela menina é tão bonzinho, ele é muito besta, eu gosto é dos ruins. Já viram a mulher ou homem dizer isso? Quem já viu? Eu já vi. Mulher, eu não sei não, o bichinho é tão bonzinho, mas eu gosto daquele que dá trabalho. É comum ou incomum a gente ouvir isso? É comum, porque é comum a gente viver em família disfuncional, em que a criança vive atrás do amor dos pais. Aí ela cresce desconfiada e atrás de pessoas que dão trabalho.
Teve até uma, não sei se vocês viram as notícias daquele jogador Kaká, que ele é evangélico e tudo. Aí disse que a esposa dele do nada separou. Ela deu a mensagem, cara, porque ele é bom demais. Vira essa matéria? Tá vendo? Se eu não me amar, de novo, quem se ama se cuida. Eu vou dar o que para as pessoas? É lógico que você perguntar a uma pessoa que é escrava da rejeição, se ela quer uma pessoa amorosa, ela diz que quer, mas ela não sabe viver com isso, porque enquanto ela estiver doente, ela gosta do que não presta. Ela tem que se olhar e se cuidar, entrar em recuperação para ela gostar do que é bom. Tá vendo a frase? Você vai deixar de gostar do que você quer ou querer o que você gosta, para você querer o que lhe faz bem. Então, muitas vezes a gente é adicto à rejeição e nem sabe. Sabe, a gente está num relacionamento, quando fica legal, a gente começa a achar cabelinho ovo, achar problema, criar problema. Tem gente que quando está tudo bem bonzinho, aqui está muito sem graça, vamos separar. Já viu a situação assim? Não pode ficar estável, porque ele não sabe viver com aquilo. Tem que ter um boneco para ele ter um momento de intensidade. Aí ele confunde tudo. Tem gente que acha que a vida sexual intensa é todo dia, toda a vida. Quem é casado é assim? Mas é porque ele pensa igual a droga, entendeu? Porque o contato dele com os pais era tão pouco, ele queria tanto. E quando tinha era tão intenso, que ele achava que a vida era sempre família Doriana, a família toda arrumadinha, bonitinha, sempre bonzinho. E não era. Aí quando fica estável, ele acha que está errado. Não gosta. Só quer coisa que dá trabalho. Que ele gosta. Como é que pode? A gente tem muita doença emocional e isso não é incomum. É uma doença emocional. A pessoa, mas quem é que vai gostar de apanhar? Gosta. Tem um masoquista. É uma doença. Tem gente que finge doença apaixonada. Atenção, mas por quê? Porque às vezes passou muito tempo sendo rejeitada e hoje quando está se sentindo rejeitada, a chave que tem era essa. Era assim que o pai e a mãe olhavam para ela, doente. Ou não acontece isso? Não é fácil não. O adoecimento dentro de nós é muito grande, porque geralmente a gente teve uma infância difícil, querendo se sentir amado pelos próprios pais, só que nossos pais também eram doentes, que a gente chamava de imaturos. Eles estavam aprendendo a ser pais. Não é uma culpa que a gente bota nos pais, eles também não sabiam. Não é assim? Aí é o que Jesus dizia, era cego conduzindo cego. A maternidade e a paternidade, ela tem muitas responsabilidades. A hora de amar a criança, de ser carinhoso, e a hora de regrar. Exatamente, que é o que ele está falando. Viver, nós estamos aqui para aprender. Não é a frase? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então eu é que tenho que ver, não é culpar meus pais. Eu tenho que ver e entender que foi assim, como dizia o Bert Hellinger, porque tinha que ser assim. Bom, meus pais não são como eu penso que deveriam ser, não foram. Pode até terem mudado. Mas eu não culpo meus pais, que agora eu, que sou uma criança ferida, posso me acolher. Eu vou me acolher, vou entender a situação deles e vou assumir o meu papel. Que eu estou adoecido ou adoecida, me tornei uma pessoa escrava da rejeição. E eu tenho que me cuidar para que isso se resolva. Mas
exatamente, não. A visão, a compreensão não é para culpar os pais, é para entender os pais e você se entender e se acolher, porque senão você é aquela pessoa que você não consegue fazer relacionamento, você não confia em ninguém, ou você não confia em ninguém, ou você vive atrás de gente que dá trabalho, que lhe machuca, entende? Porque você está adoecido, você diz que gosta, porque você está doente, você tem uma trava no olho, você gosta do que não presta. Porque não se ama e não está se vendo e se cuidando a cada 24 horas, você acha que gosta do que é bom, mas não é. Agora, quando você começar a se cuidar, a se enxergar para se cuidar, aí você vai começar a trabalhar, a gostar do que lhe faz de verdade bem. Não é para, eu gosto disso aqui, me faz bem. Se não me faz bem, provavelmente eu não estou bem. Como é que eu gosto de uma coisa que não me faz bem? Tenho que me tratar. Aí você imagina que tipo de amor uma pessoa que não está bem pode dar a alguém? Não pode. É como o pedófilo, ele sente prazer com uma coisa e ele acha que a criança sente também. Está vendo? A visão doente faz a gente achar que os outros querem a nossa doença. Por isso que a gente tem que se enxergar e buscar a recuperação. É difícil para ele ver o prazer que ele sente, que na outra dá é nojo. Porque ele está doente. A vista suja não vai enxergar o mundo limpo. Eu tenho que limpar a vista. A lente suja não vai me possibilitar enxergar os outros limpos. Eu tenho que limpar a lente. Mas para limpar a lente eu tenho que entender que a lente está suja e que tem que limpar. Meu filho usa óculos, sempre a gente chega e vê o óculos está sujo, rapaz, limpa o óculos. E se acostuma, o óculos vai ficando quase fumê. Rapaz, como é que a pessoa anda com óculos embaçado desse jeito? Que precisa do óculos, porque se não precisasse não usava. Limpa, rapaz. Tem que querer se acostumar a viver com a vista limpa. Oh, rapaz, tô doido para comer uma barra de chocolate, ó. Pensou? Prato de panelada. Rapaz, comer ela todinha de uma vez, será que faz bem? Panelada todo dia, será que faz bem? Mas eu gosto, mas te faz bem? Desse jeito, se não faz, de novo, você tem que identificar por que você quer se exceder. Provavelmente você está adoecido em alguma coisa e quer fugir da realidade. Não fuja da realidade. Não fuja. Conviva, compreenda, mude. Esse é o ponto, tá vendo? Se você pegar o evangelho só dizer assim, vou fazer com os outros o que eu quero que façam comigo. Se você estiver doente emocionalmente, não vai ser legal. Não vai ser legal. É por isso que a gente às vezes tem dificuldade de sentir, de ter empatia, né, com os outros. A gente acha que tem prazer de uma forma e acha que o outro tem que ter daquele jeito também. A gente tem que ouvir o outro. Estava falando outro dia no outro centro, né? Quando eu li a biografia do Silvio Santos, eu nunca tinha visto essa situação. Ele era altamente alérgico ao cheiro de perfume. Eu gosto de cheiro de perfume, acho que a maioria das pessoas gostam, mas ele teve um tratamento muito sério, ele passava mal quando sentia o cheiro de perfume. Difícil, né? Porque a gente acha que todo mundo quer a gente banhado em perfumado, e você achar uma pessoa legal que não gosta do perfume,
que fica doente com perfume? Qual é a única forma de saber? Perguntar e querer saber e ouvir. Mas o que a gente faz? Não, eu acho que eu gosto que as coisas sejam desse jeito, então eu vou fazer do meu jeito, então ela deve gostar. Por que eu não pergunto? Por que eu não converso? O que é que te faz bem? Não, eu quero que a pessoa seja como eu quero. E nem sempre eu digo, nós temos um problema imenso de comunicação. A gente não fala para as pessoas. Ou não temos? Está vendo? É muito adoecimento emocional. Então cuidado. Tem que ler a frase toda. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que fosse feito a nós. Não vá nessa de faça com os outros o que você queria que fizessem com você. Não sei, se você for uma pessoa doente, não faça. Mas realmente, se ame, porque quem se ama procura se enxergar e se cuidar. Se ame e ame. Quem não se ama é incapaz de amar e é incapaz de receber o amor de alguém. Concordam? Aí você diz assim, por que meus relacionamentos não dão certo? Porque tem um problema dentro de você que você tem que ver e cuidar. Eu acho mais, é interessante a palavra que ela utilizou, né? Que além de se conhecer, se amar, tem que aceitar, né? Aceitar aquela sombra que ela está dizendo, né? O que eu tenho compreendido e praticado um pouco é que é um problema de visão. Quando a gente abre o coração honestamente para a gente e para Deus e vê o que é que tem lá dentro, como abrir uma caixa que a gente só ia guardando os troços lá dentro para onde ajeitar e ver, tem maior preguiça de abrir essas caixas, né? É o que a gente joga para baixo da cama. Quando a gente abre e vê, a gente demora a abrir, mas quando a gente abre, começa a ver o que faz sentido, o que não faz, o problema some. Mas o maior problema é a gente querer se ver. A gente tem medo de se ver. Foi muito legal semana passada quando a gente falou sobre a questão ligada ao capacitismo. O nosso companheiro ali veio fazer um depoimento aqui, porque ele se viu. Eu tenho que me ver. Me ver. Muitas coisas eu vou enxergar o tratamento e muitas coisas vão mudar só de eu ver. Quando eu ver a inveja dentro de mim e eu disser, é inveja. Isso é inveja, não adianta eu ficar racionalizando para lá e para cá, onde isso é inveja. Muda, sabia? Eu não gosto muito do que eu estava te dizendo, eu gosto da palavra compreender. Para alguns é aceitar, mas é interessante, some, porque a gente foi comparado, e a gente vive se comparando, ao invés de ser realista. Olha, nós somos incomparáveis, eu sou um filho amado de Deus, único, tenho os meus prós e os meus contras, minha vida é para melhorar os prós e aprimorar ou mudar, ou transformar, ou transmutar os contras, e pronto. Então não tem como não ter contra. Então, dado o tempo, não sei se foi muito profundo, foi compreensível, né? É um tema bem profundo, porque ele mexe com a alma, né? Ser adicto à rejeição, para mim foi impactante. Eu nunca achei que isso era possível, e hoje eu vejo onde é que não tem. A gente vive correndo atrás de Vênus, né?
Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou no teu olhar. Teologia pra explicar o inimigo pra disfarçar. Pode alguém iluminar? Sei que há um Deus pra me guardar. Ninguém